Bom dia a todos. Hoje nós temos como convidado o ministro Douglas, e eu gostaria que vocês aproveitassem bastante essa live. A escolha do ministro foi uma escolha muito feliz, e o tema também, assim, a gente vai saborear o tema. Ministro, bom dia. Bom dia, doutora Patrícia. Muito obrigado pelo convite. Participar aqui de um debate sobre um dos principais temas, né, que são debatidos nas ações, nos recursos, enfim. Será realmente um grande prazer. Obrigado pelo convite. Ministro, a gente conversou um pouquinho, bem rapidamente, e eu já disse para você o escopo da minha live. O principal escopo da live é o humano, mostrar as escolhas, para a gente conhecer a pessoa do ministro, e também para a gente inspirar os colegas, as pessoas que querem seguir a carreira de juiz, que querem ser professor como você porque isso, hoje, eu acho que o exemplo é que faz a inspiração. E aí, primeiro, antes de você falar alguma coisa, eu quero que você diga, eu quero dizer porque eu lhe escolhi. Eu não te escolhi só porque, assim, você é um ministro, realmente isso é uma questão relevante. Eu te escolhi porque eu já li alguns artigos, inclusive, que você fez com meu amigo Túlio Massoni, e eu te vi em algumas lives, e assim, o que eu observei na sua natureza, que eu gostei muito da sua personalidade? Você é um juiz de vocação, porque você equilibra as adversidades. Numa live que eu lhe vi, era um momento assim de todo mundo te pressionando para você ter uma posição que agradasse. Você ficou calmo, você passou o lado científico, então ponderou com eles, fez eles repensarem o que eles estavam pensando. Eu falei, nossa, sabe, eu te admirei bastante naquele dia. Eu já tinha lido artigos seus, eu já tinha visto treinamentos que você deu lá, que você oferecia gratuitamente lá para o IGT, com o Instituto Goiano de Direito do Trabalho, que eu assisti também, algumas questões, eu vi alguns comentários, flashes do que você deu lá, mas aquele dia dessa live, eu me encantei. Eu me encantei com o seu talento de ponderação. E assim são as suas decisões. E também, assim, eu tenho uma queda pelo processo do trabalho, né? Se eu tenho uma queda pelo processo de trabalho, eu tinha que olhar muito você, porque você também gosta muito de direito de trabalho. Processo, né? Então, eu sou revisora de recurso revista, eu estudo muito recurso revista, e assim, mas eu admiro também a sua simplicidade. E você transita, você é tranquilo, você não é afetado. É bonitinho isso. Desculpa falar dessa forma simples, porque eu sou bem simples nesse aspecto, viu? E é isso. Esse seu lado me fez ficar assim, como é bom ter um ministro assim no TST, como advogada. Eu agradeço muito o seu lado humano, o seu lado científico e sua obstinação técnica. Viu? Obrigado, doutora Patrícia. Suas palavras já me enchem de algum constrangimento, mas é um bom constrangimento. Confesso que ser juiz não é fácil e ser professor deveria ser uma obrigação de todos nós que abraçamos aí a profissão da magistratura, porque julgar não é fácil, conciliar interesses antagônicos não é fácil, encontrar respostas para os tantos dilemas e problemas e dramas que trabalhadores e empresários vivenciam não é fácil. E é por isso que nós temos um dever ético que é o dever de formação continuada, de estudo permanente. E acho que, apesar da posição proeminente que o juiz se coloca na relação processual, na medida em que ele tem o poder de decidir, isso não significa, ou não pode significar, um distanciamento, uma desconsideração, né, da posição real em que as partes se colocam.
Há uma frase muito bonita do Frei Leonardo Boff, que dizia que para compreender como alguém vê o mundo, é fundamental conhecer o lugar de onde essa pessoa olha. E é Que por isso que o bonitinho. lugar, né, nos convida a ocupar o lugar das partes, tentar perceber a forma como elas sentem aquelas situações conflituosas que são trazidas nas nossas ações trabalhistas. Mas fico feliz, doutora Patrícia, que as minhas posições agradem. Geralmente o juiz sempre desagrada, né? Sempre desagrada, pelo menos uma das partes, se não as duas partes, não é? Mas é uma alegria estar aqui e poder compartilhar algumas ideias, algumas reflexões. Obrigado uma vez mais pelo convite. Agora eu gostaria que você contasse a história das escolhas que você fez profissionais. Como que você quis ir para o lado direito, como você quis ser juiz, as suas escolhas. Doutora Patrícia, essa é uma pergunta que nos convida a visitar um tempo prescrito. Eu digo prescrito porque situado muito além aí dos 35 anos, mais ou menos. Esse ano eu completo 30 anos de exercício da magistratura. Da magistratura. Sou juiz já há 30 anos, sou do mesmo concurso do querido ministro Dezena, que é originário de Campinas, não é? Nós entramos em novembro de 1990, estamos nos aproximando dos 30 anos. Isso passou muito Eu rápido. sou advogada há 32 anos. Olha, mas a minha história no mundo do direito começou muito antes, obviamente. Eu, por influência familiar, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, enfim, todos do mundo do direito, criaram, né, uma expectativa natural de que também seguisse por esse mesmo caminho. E eu comecei fazendo engenharia civil. Eu estudei Olha! em Goiânia. Fiquei ali 3 semestres, ainda muito novo, né, morando sozinho. Sou goiano, nasci em Goiânia, mas a minha família... Nós dois. Olha, essa afinidade eu não sabia. Eu não sabia que você era goianiense. Temos esse privilégio, né? Nós temos esse privilégio. Então, eu cursei engenharia no início, mas depois percebi que a minha vocação não estava ali. E resolvi mudar o meu destino e fiz o curso de Direito aqui em Brasília, né, na Universidade de Brasília. Me formei, trabalho aqui da 10ª região. Na época, a 10ª região alcançava Goiás, Mato Grosso do É Sul, isso mesmo. Eu me Tocantins, lembro. né? E em 91, perdão, janeiro de 92, eu me removi para o Tribunal da 10ª. Na verdade, eu fiz uma permuta com um colega de Campinas e vim para a 10ª região. E aqui andei de Araguaína, no Tocantins, a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, de Cuiabá a Taguatinga. Mas antes disso, no interior de São Paulo, como juiz substituto, também andei muito pelo interior do estado. Um estado realmente fantástico. O ritmo de trabalho paulista é intenso, é contagiante, né? O compromisso com a efetividade. O Tribunal da 15ª, um tribunal fantástico, maravilhoso, juízes muito dedicados, muito comprometidos. Participei de muitos mutirões, convivíamos com autos físicos, né? Enchia o porta-mala do carro com 75, 80 processos para sentenciar em 15 dias. Nossa! Em sentenças manuais, nós não tínhamos computadores, né? Sim, era tudo. Tudo feito à mão. Depois iria ser datilografado com 6 cópias, né? Em papel vegetal, com carbono. Enfim, um tempo prescrito, um tempo pré-histórico. Muitos dos que estão nos ouvindo, jovens, provavelmente... Ministro, eu fiz curso de datilografia. Pois é, olha, vivemos uma realidade muito diferente dessa forjada pelo progresso tecnológico. Sim. Mas foi um período muito rico, porque aprendi bastante, conheci pessoas maravilhosas na 15ª região, juízes modelares, e a exemplo do ministro Dezena, que é um querido amigo. E, obviamente, nesse período, quando nós estamos na fase inicial da carreira, nós elegemos alguns
modelos de magistrado. E me lembro do desembargador já falecido, Carlos Alberto Moreira Xavier, que fez o discurso de posse, da minha posse como magistrado. E ele sempre chamava a atenção para a necessidade de que os juízes devem perceber os processos muito além de calhamaços, de autos físicos, agora virtuais, mas perceber que o instante da instrução de uma causa, da decisão de uma reclamatória ou do julgamento de um recurso, é um instante de capital importância para as partes. As partes, muitas vezes, criam expectativas legítimas de que a justiça será realizada, e em muitos momentos há aquele risco de banalização do ato de julgar. O volume de trabalho pode gerar a banalização dessa importante tarefa que é reservada aos magistrados, que é decidir pretensões legítimas de cidadãos que viveram situações de desequilíbrio, né, de instabilidade, que foram traduzidas nas ações trabalhistas, e, portanto, há essa responsabilidade imensa de julgar, de decidir com equidade, com equilíbrio, tentando compor as partes, tentando trazer a justiça real, mais próxima do ideal, para o caso concreto. Então, a minha história não tem tanto glamour. Imagina! O seu glamour está nessa sua fala agora, que eu vi no seminário que você deu. Essa de compor, de ajustar. E assim, esse lado seu do bom senso, e outra coisa, esse lado seu engenheiro, né, que você é lógico. O processo exige um raciocínio muito lógico, não é? Exatamente. O processo, eu costumo dizer para os alunos de processo que, gostemos ou não do processo, tenhamos um pendor para o direito constitucional, administrativo, tributário, civil, enfim, tenhamos um pendor para uma determinada área, o processo é fundamental, porque sem o domínio do processo, pretensões legítimas naufragam, e nós acompanhamos isso dia a dia. Nós vemos técnicas negligenciadas, erros que não poderiam ter sido cometidos, que comprometem direitos autênticos, verdadeiros, que estão ali diante de nós, e uma deficiência técnica não podem ser resolvidos. Esse talvez seja um dos grandes dilemas que os juízes enfrentam. O direito é bom, não foi atendido na instância anterior, mas não é possível corrigi-lo em razão do descumprimento da técnica. Me lembro do ministro Moreira Alves, eu estudei aqui na UNB com grandes ministros, né, do Supremo, do antigo TFR, o ministro Moreira Alves dizia, e na época eu não entendia muito bem o que aquilo significava, mas ele dizia que na instância extraordinária não se faz justiça quando se quer, só se faz justiça quando se pode, e só se pode quando o recurso vem bem aparelhado. É por isso que o compromisso com o conhecimento técnico é fundamental. Nossa, você não sabe o tanto que estou feliz com essa sua fala, que eu sou professora e eu sempre dou aula na pós-graduação de processo. E, assim, eu tenho falado, não sei se você pensa da mesma forma que eu, que o direito do trabalho, a partir da emenda 45, que ampliou, e depois das últimas mudanças que ocorreram no processo, o direito do trabalho hoje está muito mais técnico, muito mais... você tem que hoje estudar teoria geral, processo, e por quê? O processo hoje, ele deixou de ser esse âmbito processual, ele ficou mais constitucional e mais direito material no processo. A pessoa fala, mas Patrícia, você está fazendo uma confusão aí. Eu falo, não, não estou fazendo. Porque hoje é a interpretação, muito mais do que antes no processo. De fato. Você concorda comigo, com a minha ponderação? Concordo, subscrevo integralmente, especialmente quando nós estamos vivendo sobre esse novo modelo que o CPC de 2015 introduziu, que vem na linha dessa evolução teórico-doutrinária do chamado neoconstitucionalismo, né? Nós todos sabemos o que isso representa a partir do segundo pós-guerra. No Brasil, isso só chegou após 88, a partir de um compromisso que foi firmado por jovens professores de direito constitucional, entre eles o ministro Barroso, que está no Supremo Tribunal Federal pontificando,
no sentido de tornar a Constituição uma norma real, efetiva, concreta, e não uma promessa vazia, uma simples retórica, um documento que consagrasse uma série de exortações ao legislador ordinário. Então, compreender bem esse fundamento principiológico de tudo, todas as áreas, é essencial. Sem dominar bem o sistema normativo a partir dos princípios, a atuação profissional fica muito, não vou dizer né? mas fica muito limitada. Né? Nossa, professor. Professor, qual é a sugestão que você dá para um advogado e para as pessoas que são recém-formadas para instrumentalizar o processo do trabalho? Qual é a sugestão? Como nós acabamos de mencionar, acho que, em primeiro lugar, a formação continuada é essencial. A graduação é só o primeiro passo. Ninguém sai de um curso de direito preparado para exercer com grande proficiência a advocacia. Nem a magistratura, nem o Ministério Público. Ao lado da experiência profissional, da experiência de vida, é preciso que haja um estudo permanente, sistemático. E os cursos de especialização, ou de pós-graduação em sentido amplo, especialização ou pós em sentido estrito, são fundamentais, porque nos habilitam a produzir reflexões um pouco mais sofisticadas, a desenvolver narrativas, argumentos, porque o direito é uma ciência social aplicada que se estrutura a partir de normas jurídicas, de enunciados linguísticos, cujos significados são sempre problematizados ou problematizáveis à luz das premissas de fato de cada situação concreta. Entender os fatos e trazê-los para compor o conteúdo da norma jurídica do caso concreto é o grande desafio que se coloca hoje, especialmente nesse sistema de direito jurisprudencial que ainda não foi bem compreendido, viu? Nós temos ainda não está sendo bem compreendido. Muita dificuldade, né, em entender qual é o papel dos juízes, né? Eu acho que eu convido a lerem as primeiras linhas do Miguel Reale. Eu já li aquele livro, professor, 5 vezes. Eu li lá atrás, li no mestrado, estou lendo de novo no meu doutorado, para você ver a profundidade que é aquele livro. Primeiras linhas, hein? Eu estou falando de primeiras linhas. Porque os institutos que ele traz ali são todos esses necessários para tudo que você acabou de dizer. Então, acho assim, que agora a gente vai ter que sempre pensar essa questão da teoria geral, né? Porque, fundamental. Agora, eu acho que a gente vai começar, então, entrando no tema, porque nós já estamos começando a ajudar as pessoas a refletir. Eu vou agradecer um pouco a presença de quem está aí, tá bom, professor? Tá bom, professor? Eu queria agradecer a presença do Paulo Basílio, do Lauro, que sempre nos acompanha, da professora Carla Romar, da Daniele Crepaldi, que eu adoro também, que ela é minha colega do núcleo, eu faço parte do núcleo da USP, com o professor Guilherme Feliciano, a Francesca, a Dione, o Eduardo, o Maurício, Liana, muita gente prestigiando a nossa live, professor. Jaqueline, Flávio, o José Luiz Munhoz, que é um dos meus convidados, ele foi juiz. Ele acabou agora de fazer um curso, acho que em Bruxelas, salvo engano, que eu não recordo o nome. Sobre... Na Escócia. Hã? Escócia. Foi na Escócia. Acho que sim. É isso mesmo, eu equivoquei. Eu sabia que eu não gravei a cidade. E ele tirou em primeiro lugar de arbitral, né? Eu fiquei muito feliz com isso. E ele vai ser nosso convidado, o José Lúcio. E agora, eu tenho algumas questões, mas eu gostaria que você me desse assim, o norte. Você quer começar a falar do conceito? Você quer perguntas? Como você gostaria? Acho que podemos ir debatendo a partir das perguntas, né? Fica mais interessante, fica menos solilóquio, mais um colóquio. Eu queria fazer uma premissa já, que, assim, eu queria desmistificar um pouco a negativa da prestação jurisdicional. Porque a negativa da prestação jurisdicional ficou um modelo lá em tudo quanto é coisa,
recurso, e eu queria desprezar isso nesse conceito, porque a negativa de prestação jurisdicional ela tem que ser levada muito a sério, porque ela é uma nulidade. Então, precisa entender o escopo da negativa da prestação jurisdicional. Então, eu gostaria, então, assim, lembrando o Cândido Dinamarca, que ele fala da instrumentalidade do processo, que você falasse o escopo dela, e depois eu falasse as perguntas, porque precisa fazer essa distinção para levar-se a sério a negativa da prestação jurisdicional. O que você acha? Bem, quando nós cogitamos sobre a existência de uma negativa de prestação jurisdicional, nós estamos tratando de um defeito grave na atuação do Estado juiz. E nós sabemos que a jurisdição é desenvolvida em termos monopolísticos e é informada por diversos princípios, entre os quais os princípios da indeclinabilidade, indelegabilidade, inevitabilidade, de sorte que nós temos, como representantes do Estado, nós, os magistrados, um dever constitucional, legal, moral, ético, de responder com adequação todos os questionamentos que são trazidos nas ações e recursos apresentados perante os órgãos do Poder Judiciário. Este tipo de vício é, de fato, grave e exige um olhar cauteloso. O problema ocorre com relação à banalização das arguições de negativa de prestação jurisdicional. Algo que ocorre também com os embargos de declaração, que representam um recurso importantíssimo de aprimoramento, de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e que tem sido usado, em muitos casos, para protrair, para retardar o prazo do recurso efetivamente cabível. Isso gera um desprestígio ao Instituto, como ocorre também com relação ao dano moral. O dano moral, o colega dizia, até em tom jocoso, virou batata frita em lanchonete fast food. Tudo vem com batata frita. E também a negativa de prestação jurisdicional vem como batata frita, numa espécie de fast justice, né? Isso nós precisamos evitar, né? É preciso que haja também essa compreensão de que a banalização compromete o olhar de muitos julgadores a respeito da seriedade dos questionamentos que são apresentados. Mas eu insisto, os declaratórios são um importantíssimo instrumento. A partir da manipulação deles, se pode corrigir eventuais vícios, seja na análise da prova, análise integral da prova, seja no enfrentamento das alegações que foram produzidas em abono ou contrárias à pretensão deduzida, seja para o enfrentamento de questões jurídicas propriamente ditas. E, portanto, nós precisamos, sim, compreender esse dever de prestação jurisdicional, especialmente depois do CPC de 2015, como um dever essencial para assegurar a própria legitimidade da atuação do Poder Judiciário. No Estado democrático de direito, nós não podemos admitir decisões voluntariosas, decisões que se revelem arbitrárias, na medida em que não enfrentam os questionamentos que foram trazidos pelas partes. A jurisdição é um dever do Estado, é a expressão da soberania, mas é um dever do Estado e um direito do cidadão. O Estado tem que prestar a jurisdição com qualidade e em tempo razoável. Professor, eu achei muito providencial você colocar os embargos, porque negativa de prestação adicional é embargos, né? Junto. Eu gostaria, assim, que você fizesse para mim uma pequena distinção de qual o efeito que enseja um pré-questionamento na negativa e uma omissão propriamente dita na negativa. E aí pudesse colocar a questão da relevância da omissão nos deslides do processo e da não necessidade de se insurgir na negativa em razão do pré-questionamento. O que você acha dessa minha proposição? A questão é extremamente interessante. Nós pensarmos numa arquitetura argumentativa para viabilizar um recurso para uma instância extraordinária, especialmente o TST, porque na instância ordinária o efeito devolutivo em profundidade possibilita a correção de eventuais omissões que tenham sido verificadas na sentença proferida. Mas, a partir do regional,
a integralização da tutela é essencial, pelo menos a tentativa da parte em que o tribunal fazer com que o tribunal se pronuncie. Nós temos a súmula 184, que diz que não se conhece de recurso de revista quando se articula de forma inédita uma negativa de prestação adicional sem a prévia oposição dos embargos de declaração. Por outro lado, nós temos também que pensar que a súmula 297 fala em pré-questionamento e a nossa jurisprudência trabalhista, inclusive vanguardista em relação à jurisprudência do STJ e ao próprio advento do CPC, admitia o chamado pré-questionamento ficto. Obviamente, nós estamos tratando de questão de direito, questão jurídica, é preciso que haja a oposição de embargos para que o tribunal seja instado a se pronunciar. Se não houver embargos, o recurso de revista não será conhecido incidência da súmula 297. Se houver embargos e o tribunal não respondê-los, aí sim, estaremos diante de um pré-questionamento ficto, porque a parte não pode ser apenada pela recusa do regional em enfrentar a questão jurídica. Agora, a questão de fato, essa é diferente. É preciso que haja os declaratórios para que o tribunal se pronuncie sobre a integralidade da prova, sobre a análise de documentos ou testemunhos ou laudos ou elementos quaisquer de convicção que tenham sido produzidos e que devem concorrer para a construção do quadro fático sobre o qual se delibera sobre a aplicação da norma jurídica. Se o tribunal não responde os declaratórios, abre-se, então, uma pretensão processual que é da nulidade do acórdão declaratório regional por negativa de prestação jurisdicional. Olha, que maravilha, professor. Você sabe por quê? Porque é muito importante a gente fazer uma separação, né? Do que enseja negativo e o que não enseja. Porque muitas pessoas pré-questionam, que é matéria de direito, e eles colocam na negativa, empobrece a negativa. Você não acha? Você não acha que essa confusão ela não contribui para que a prestação adicional seja célere, inclusive no TST. E, de novo, nós estamos diante daquela premissa inicial de que o estudo permanente é fundamental. E eu dizia, nós não saímos da universidade dominando a técnica do recursos de natureza extraordinária. Não. Há determinados países, exemplo dos Estados Unidos, em que existem as BARs, as associações de advogados, que autorizam, certificam determinados advogados a atuarem perante esses tribunais. Nós precisaríamos pensar em alguma coisa, algum modelo de qualificação prévia dos advogados, é o que eu penso, sei que essa é uma ideia submetida aí a chuvas e trovoadas, mas acho que seria fundamental pensarmos numa qualificação específica, um curso, quem sabe, em nível de especialização, produzido pelas ESAs, as escolas da advocacia, para evitar o que nós vemos hoje, que é uma recorribilidade compulsiva e um descompromisso, ou quem sabe um desconhecimento, uma negligência grave com a técnica recursal extraordinária no campo trabalhista. Eu tenho dito, doutora Patrícia, que essa minha informação, esse meu registro, ele é confirmado pelos dados estatísticos do TST. O número de agravos de instrumento interpostos contra as decisões de inadmissão de revista, número de agravos desprovidos, é absurdo. O índice supera 90%. Isso não significa que os ministros do TST estejam acertando sempre, mas ainda que nós admitíssemos aí alguma margem de erro, o número é expressivo em demonstrar que há uma recorribilidade compulsiva e há técnica direcionada ao Tribunal Superior do Trabalho. Isso compromete a qualidade da jurisdição no TST. Isso gera um quadro caótico que leva à adoção de posturas, inclusive procedimentais, questionáveis. A exemplo das decisões que adotam a técnica da fundamentação per relationem, que é outro tema que precisaria ser repensado, precisaria ser revisto. Mas, como nós temos aí algumas distorções que geram um quadro grave de comprometimento da razoável duração do processo, isso acaba gerando reações a exemplo dessa técnica per relationem. Se faz uma triagem de processos, um exame rápido ali das teses dos recursos, confrontam-se as decisões de inadmissão
e faz-se inserir ali uma decisão modelo, uma decisão genérica, uma decisão de inadmissão, que pode, obviamente, ensejar um agravo interno, mas que representa sempre esse processo interminável de retroalimentação de um sistema, o que precisaria ser revisto. A Eliane Cristina, ela colocou uma questão que eu já ia colocar para você, que você começou já, que assim, eu acho importante que nós façamos isso, né? Essa distinção. Pré-questionamento, matéria de direito e omissão em razão das matérias fáticas, que aí dá uma total distinção para a negativa da prestação jurisdicional. Que esse eu acho que é o caminho que eu quero nortear nosso diálogo. E a Eliane, ela colocou o seguinte, ela disse que eu já ia colocar para você. Como você disse que o recurso ordinário, né, ele tem o efeito devolutivo vertical e horizontal, que é o translativo e devolutivo, né? O efeito translativo, você faz todas as questões, né? Que, como diz o Marcelo Mascaro na fala dele de embargos, seria um guarda-chuva, né? O guarda-chuva são as questões todas. E todas as hastes do guarda-chuva são as suas teses, que podem ser devolvidas. Se você recorre do guarda-chuva, né, a haste vai ser revista lá no tribunal, né? Quer dizer, você recorreu das horas extras, tudo que envolve hora extra é devolvido. Isso não acontece no recurso de revista, porque é de natureza extraordinária, ele não tem esse escopo. Então, eu sempre vou falar de escopo, porque eu acho que em processo você tem que saber o escopo. Que quando você entende o escopo, você resolve metade dos seus problemas. Então, aí, vendo isso, mas agora nós temos que pensar também na questão do 489. Que o 489, quando ele veio no CPC, ele traz que a decisão tem que ser exauriente. E aí que nós temos que pensar. Temos de pensar, aliás, como construir isso na negativa da prestação adicional e deixando ela de uma forma fortalecida, robusta, e que não, porque nós temos que separar esse 489 da importância, da relevância dele, mesmo sendo em tese que não foi apreciado, que pode inferir em prova negativa? Pergunta. Uma pergunta que eu quero... Foram muitas considerações aí na sua pergunta, uma pergunta discursiva. Então, você pode ir em todas. Aqui é um bate-bola. Perfeito, perfeito. Interessante quando houve a referência ao efeito translativo dos recursos. Interessante que esse efeito só se aplica aos recursos de natureza ordinária. Por quê? Isso. Por esse efeito, as questões de ordem pública, matérias cognoscíveis de ofício, podem ser examinadas, mesmo que não haja provocação. Isso. Na instância extraordinária, a OJ 62, por exemplo, é claríssima no sentido de anunciar que não se pode examinar de ofício na instância extraordinária, por falta de pré-questionamento, temas de ordem pública. Se chegar uma ação de dissolução de sociedade lá no recurso de revista, se a matéria relativa à incompetência não tiver sido debatida antes, nós estamos de mãos atadas. E é por isso que ganha relevância o tema do pré-questionamento. O tema do pré-questionamento representa o cardápio, vamos dizer assim, a partir do qual os ministros do Tribunal Superior do Trabalho poderão eleger as suas escolhas interpretativas, poderão controlar o processo de aplicação de normas jurídicas aos fatos que foram descritos soberanamente pela instância da prova. E aí que ganha relevância a segunda parte da sua pergunta. Questões de fato. Questões de fato se diferenciam das questões de direito. E, obviamente, nós todos sabemos disso, e me permita que é o vício do professor, de querer deixar tudo sempre muito claro, não é? Não tem importância, eu amo esse vício. Quando nós falamos... Eu sou professora. Acho que quem está nos ouvindo poderá, quem sabe, aproveitar ou não essas minhas breves considerações para dizer o seguinte: questões são pontos controvertidos.
E esses pontos controvertidos aparecem a partir do instante em que a litis contestácio é firmada. Ou seja, uma alegação inicial trazida na causa de pedir capaz de produzir o efeito jurídico pretendido, o deferimento do pedido, se ela não for impugnada na defesa, ela assume uma condição de verdade processual. Né? Agora, se ela for impugnada, nasce uma questão, um ponto controvertido de natureza fática. E aí nós caminhamos para o campo das provas, a definição da responsabilidade subjetiva por esse ônus, né? A produção dos meios de prova e a valoração deles. Então, questão de fato diz respeito à ocorrência de eventos do mundo da vida, a forma como eles aconteceram, as circunstâncias e os efeitos jurídicos que deles decorrem. São questões ligadas a esse dever essencial de prestação jurisdicional. Agora, da instância regional para o TST, as questões de fato ganham muita relevância. E é por isso que os declaratórios são importantes. É por isso que a NPJ, a negativa de prestação jurisdicional, tem que ser muito bem compreendida. Porque se o regional não examina toda a prova, viola o princípio da unidade da prova, o juiz tem que examinar todos os elementos trazidos. Eu insisto nisso. Falo isso para os meus alunos. Se a parte trouxe documento, ata de audiência com depoimento emprestado, e-mail impresso, print de Instagram, qualquer meio de prova que vá justificar concorrer para o deferimento ou não do seu pedido, é um dever do magistrado examinar de forma total os elementos de prova. Exauriente, né, professor? Exauriente, né? Analítica, né? Quando nós falávamos, né, o professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que é um grande... Ai, que gracinha! Adoro ele! Ele sistematiza muito bem, né, todo o direito processual. E ele fala dos requisitos de dicção de toda decisão judicial. Né? Nós temos que ter decisões certas, claras, exaustivas e adequadas. Certeza, clareza, exaustividade e adequação. Isso já era possível de se extrair do artigo 832 da CLT, do velho CPC, do próprio 93, inciso 9 da Constituição. Mas, considerando a prática que se instaurou no Brasil, né, no Poder Judiciário, eu tenho um colega muito irreverente que diz assim, pô, o juiz não quer papo com as partes. Colega advogado, ele diz assim, poxa, eu apresentei os declaratórios, não, sentença não é um diálogo entre o juiz e as partes, desde que fundamente a decisão, justifique, do ponto de vista intelectivo, lógico, racional, a minha conclusão, está cumprido o dever de prestar a tutela. Então, o juiz, segundo esse meu amigo, diz, o juiz não quer papo com a parte, ele tem lá a opinião dele, pouco importa se existam elementos adicionais, questões ali que foram omissas, está entregue à tutela judicial. Isso é um defeito que o CPC de 2015 pretendeu corrigir. Agora, nós vivemos também sob o império do princípio cooperativo. E eu confesso que quando eu vejo um recurso de revista com 10 precedentes, 10 acórdãos, paradigmas, eu fico pensando, poxa, é razoável 10 acórdãos, paradigmas para justificar uma divergência que autorize o processamento da revista? Não é razoável. razoável. Parece um excesso. Você tem que olhar um por um e você percebe que, às vezes, trazem acórdãos de turma do TST. A professora Carla Romar, a quem nós sempre reverenciamos, mostrava desde sempre que esse é um erro primário que não pode ser cometido. E a parte... Ela tá assistindo nossa live. Querida, por isso que eu fiz a referência a ela, uma amiga querida, uma grande jurista. Grande. E, de fato, nós ficamos aí com as mãos atadas nesse campo do processo cooperativo, de um lado, um excesso de demandas, de recursos protelatórios, de outro lado, uma reação com muitas NPJs, procedimentos, a exemplo da técnica per relacione, que antes, inclusive, havia sido chancelada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Não é? De sorte que nós precisamos repensar um pouco as nossas práticas. Muito bem. Nossa, eu acho que eu ficaria horas conversando com você, porque eu estou amando, né? Porque como a sua lógica
e o domínio técnico é cirúrgico. Cirúrgico, professor, você é cirúrgico. Acho que eu tinha que ter falado isso na hora que eu te convidei, porque como você é cirúrgico. O professor, o José Lúcio, né, que está nos assistindo também, ele fez uma questão, sabe? Mas eu acho que você já respondeu. Mas eu queria voltar um pouco na prova, né, na questão da exauriente, né? Se eu posso resumir assim, se eu entendi bem a sua fala, quando você submete o tribunal a apreciar uma prova que ele deveria ter apreciado, porque ela é importante, não deslide, ela tem, como está lá no 489, parágrafo 1º, inciso 4, no qual ela pode alterar a decisão. Essa prova, essa questão, ela enseja, se não apreciada, ela enseja notoriamente a negativa da prestação judicial. Estou correta? Sim, com certeza. O parágrafo 1º do 489 é claríssimo no sentido de não se considerar fundamentada as decisões judiciais que não cumprem aqueles requisitos que estão lá listados nos 6 incisos. E entre eles está o dever de análise exaustiva, exauriente, analítica das alegações das partes. E mais ainda, eu achei que nós iríamos avançar, doutora Patrícia, para um tema que reputo da máxima relevância, que é o sistema de direito jurisprudencial. Porque os juízes são livres para decidir. Decidem como querem, desde que a questão, seja de fato, seja de direito, não tenha sido antes equacionada pelo tribunal ao qual estão vinculados. Veja que nós estamos convivendo agora com um sistema em que o tratamento isonômico, a celeridade e a eficiência foram potencializados a partir dessa noção de que os juízes estão, sim, submetidos às decisões dos tribunais aos quais se vinculam, salvo se encontrarem uma situação de distinção que possibilite o reexame da matéria, uma situação que não foi antes compreendida, considerada, enfrentada pelo tribunal para a resolução daquelas questões repetitivas, por exemplo. As súmulas persuasórias do Tribunal Superior do Trabalho, com o CPC de 2015, tornaram-se súmulas obrigatórias. Não são vinculantes, mas são obrigatórias, salvo se conseguir se identificar nos precedentes que deram origem a essas súmulas a ratio decidente. E se isso. Era a minha próxima pergunta, que bom que você já está falando. diferenciar a situação. Essa é uma inovação tão importante, eu tenho defendido isso lá no TST, inclusive na subseção 2, especializada em dissídios individuais. Eu tenho defendido o cabimento de ação rescisória contra a decisão que não aplica ou que aplica mal uma determinada súmula de jurisprudência. Porque isso está lá no artigo 966, parágrafo 5º do CPC. Isso significa, se nós somarmos o artigo 927, o artigo 489, parágrafo 1º, e o artigo 966, parágrafo 5º, estamos diante de um sistema que confere força obrigatória, vamos diferenciar da força vinculante, mas uma força obrigatória às súmulas que antes eram persuasivas. Sei que é uma questão polêmica, problematizável, mas uma coisa é certa, os juízes que não querem aplicar súmulas e tribunais têm um ônus argumentativo muito maior para poder produzir uma decisão legítima. E esse ônus argumentativo só será resgatado, atendido, se conseguirem demonstrar que as razões que levaram à edição da súmula não se fazem presentes no caso que está sendo examinado. Isso. Professor, eu tenho mais 3 perguntas e a gente vai ainda surgindo. O que você falou agora, que é a ratio decidente, né? Porque eu acho que também eu queria sugerir aos advogados que, quando fizesse o confronto analítico, fizesse da ratio decidente, né? Porque não deixasse só a ementa, né? Isso é uma sugestão também que eu quero dar. Agora, o ministro, agora eu não me lembro, no Congresso LTR, o ministro do TST, ele colocou que, quando você quiser fazer um confronto da decisão do Tribunal Superior
e que ela não se adequa, você tem que ir lá no histórico dela e ver como que ela foi originada e você refutar todas aquelas questões. Você entende como ele? Eu não sei, eu esqueci o nome dele agora. Doutora Patrícia, nós temos assim uma série de casos que são trazidos ao TST e que problematizam a incidência ou não de determinadas súmulas e orientações jurisprudenciais. Vou dar um exemplo breve. A súmula 423 do TST, aquela que possibilita a prorrogação da jornada em turnos ininterruptos de 6 a 8 horas, mediante negociação coletiva. O TST se viu a braços com um caso concreto, reiterados casos lá originários da terceira região, veiculando uma grande empresa de siderurgia, que estabeleceu, via acordo coletivo, um regime horário 2 por 2 por 4. Ou seja, uma carga horária, um modelo de prorrogação e compensação que não havia sido examinado nos precedentes que deram origem à súmula 423. E a discussão é se aquela realidade fática que foi considerada para a 423, não estando presente na súmula no caso concreto considerado, se seria hipótese ou não de incidência daquela súmula. Nós julgamos alguns casos lá na 7ª turma e entendemos que a súmula 423 era inaplicável, justamente pela ausência de identidade dos fatos considerados. E é por isso que é sempre importante visitar o site do TST. Na página das súmulas estão indicados os precedentes considerados para a respectiva edição. É ali que se entende de forma abrangente o significado ou o campo de incidência daquele enunciado normativo que está numa súmula. Me lembrei o nome do ministro, Vantuil Abdala. O ministro Vantuil, grande ministro do TST, integrou durante muitos anos a Comissão de Jurisprudência, era um dos ministros mais aplicados do tribunal. E ele falou sobre isso, professor. A partir desse momento, mudou a minha visão de recurso-chevista. Por esse aspecto. E é o que você acabou de colocar. Agora, professor, você já falou sobre a questão de exaurir as provas que não foram apreciadas, os e-mails, mas como que o advogado deve proceder quanto à má apreciação das provas? Na negativa. Que foi colocado pelo José Lúcio, né, o nosso colega, que a gente foi juiz e agora é advogado, nosso colega, que a questão da má apreciação da prova pelo TST. Essa é a questão que ele colocou para nós. Não, a questão do Dr. Zé Lúcio é muito interessante e super atual, porque acontece em muitos julgados de haver a transcrição, muitas vezes da sentença, muitas vezes dos testemunhos, então a prova está retratada no acórdão regional. Seria isso? Não, antes disso até, porque nós ainda estamos no âmbito da conclusão sobre os fatos. Porque o tribunal ele é soberano em definir qual é o quadro fático produzido nos autos, a partir das provas. O que aconteceu, ele descreve. Ele produz um quadro, uma moldura. Né? E a partir daquele quadro que o TST deve exercer essa função de controle desse processo de subsunção da norma àqueles fatos. Ocorre que, em alguns momentos, a aplicação da norma àqueles fatos se revela equivocada. E o TST pode reconhecer a violação da norma porque foi mal aplicada. Então, é a má aplicação, seria a má aplicação. Mas, em muitos momentos, o que acontece é no âmbito do próprio TST, é a contrariedade à súmula 126. Porque nesse mesmo exemplo que eu referi há pouco, quando o tribunal olha para a prova e percebe que a conclusão regional sobre a prova não se legitima, o TST retifica a conclusão fática do regional. Isso contraria a súmula 126. A jurisprudência da subseção 1 especializada tem sido pródiga em retificar acórdãos de turmas do TST por contrariedade à súmula 126. Há situações e situações. Há situações limítrofes, mas há situações muito evidentes em que o TST acaba renunciando, por mais bem intencionados que sejam seus ministros, que decidem nesse sentido,
acaba renunciando àquele papel essencial de tribunal de tese, um tribunal que não se imiscui, não deve se imiscuir no campo das provas. Porque, de novo, se há vício na tutela judicial regional em relação à prova, os declaratórios são a via idônea, a terapia processual adequada. E se, mesmo não providos os declaratórios, é possível discutir-se no TST, com fundamento na súmula 459, uma eventual negativa de prestação jurisdicional por violação do princípio da unidade da prova. Mas é preciso também entender, e aqui é um outro ponto que talvez o doutor José Lúcio Munhoz tenha referido, é preciso entender que não há um direito subjetivo das partes na instância regional à extração de uma conclusão fático-probatória que favoreça os próprios interesses. Em muitos momentos, a parte vem, esgrime os declaratórios contra o acórdão regional, argumentativamente demonstra que a valoração da prova deveria ser outra, mas o regional diz não. A prova foi interpretada assim, assim, assado, e a minha conclusão é essa. Esse tipo de decisão analítica exauriente, que trai uma conclusão, essa não dá ensejo a uma nulidade por negativa de prestação jurisdicional. E é por isso que, de novo, é importante que aqueles que atuam na Justiça do Trabalho, onde nós temos aí um procedimento estruturado a partir do princípio da oralidade, saibam que a fase probatória, quando em discussão questões de fato, é a fase de capital importância para o processo. O advogado experiente sabe, ao final de uma audiência de instrução, se tem chances reais concretas de vencer ou não, ou o contrário. E é aquele momento, o momento da produção da prova, das provas, né, a fase de instrução, que vai possibilitar a argumentação, a construção de narrativas perante o regional para defender a posição nesse campo fático-probatório. É preciso, em suma, que o direito de ação, que é unissubsistente, seja levado a sério. Isso. Seja levado a sério. Não pode haver negligência no campo da produção da prova, no campo dos recursos, especialmente os de natureza extraordinária. Mas me desculpe, eu acabei me estendendo um pouco na resposta. Não, eu que peço desculpa por qualquer coisa, porque eu estou amando, eu amo o processo, e você está dando uma aula. Uma aula. Porque, assim, é um tema palpitante, rico, e tem muitas vertentes para nós. Agora, eu acho que nós estamos começando a caminhar sobre o recurso revista. Porque até então a gente estava gateando. Eu acho que de tanto explorar, de tanto obstáculos, agora nós temos que convidar os advogados a aprofundar recurso revista. Tanto que meu próximo projeto, professor, eu vou fazer essas lives de inspiração, os profissionais que nos inspiram e traz o tema, chama assim, Entendendo o Processo do Trabalho, vai ser meu próximo projeto. Então, eu vou começar, uma pessoa vai falar de inicial, depois fala de contestação, e cada peça vai ser um falando, sabe? Nas lives. E aí, no recurso revista, eu acho que eu vou dividir em 5 etapas. É complexo mesmo. Ele é muito complexo. E aí eu tenho que falar que ele é complexo para que as pessoas fiquem seguras, sim, e aprofundem. Porque, assim, eu acho muito importante que tem uma coisa que o Nietzsche falava, o conhecimento leva à ignorância. Então, assim, você acha que sabe, você não vai ampliar. Então, assim, eu acho que eu quero fazer esse casamento, sabe? Da teoria geral com o processo. Porque todo mundo acha que processo ele é seco. E não é. E não é. Doutora Patrícia, de fato interessante. Eu ouvi outro dia uma frase que me chamou a atenção e fez pensar. Quanto menos se sabe de um determinado tema, mais certeza se tem em relação a ele. E no campo do recurso de revista, basta observar. É um dos artigos da CLT que sofreu mais alterações desde 43. Nosso recurso inicialmente era chamado de recurso extraordinário. Mas o que é interessante notar é que são tantas as exigências, tantos os requisitos
específicos ou intrínsecos, né? Que uma determinada advogada, dia desses, subiu à tribuna e bradava, em tom indignado, contra o quadro atual que se instalou em torno do recurso de revista. Parágrafo 1º-A, requisitos e mais requisitos de transcrição, de cotejo, de fundamentação, a súmula 337, enfim, com relação aos paradigmas. São tantos requisitos que ela disse, nós estamos retrocedendo na história. Nós estamos voltando à época do período formulário do direito romano, deixando de prestar a tutela judicional de mérito, como impõe o Código de Processo Civil. Mas, enfim, é um desafio muito grande, realmente, atuar nesse âmbito extraordinário. Mas é um desafio grande e que nós temos pessoas preparadas como você para nos ensinar. E, assim, você sabe que você já está convidado para esse novo projeto, né? Já está convidado. Porque o meu objetivo é seguir a sugestão do professor Amaury. Quando algo está em xeque, vamos falar sobre aquele assunto. Então, temos que falar muito sobre recurso de revista, falar muito sobre negativa da prestação jurisdicional. Agora, deixa eu ver se eu consegui fazer a síntese do que você passou. A questão do defeito translativo, na questão para não chegar no extraordinário, nas questões de ofício, que inclusive pode até decisão em pégios, né? E você colocou também a questão dos embargos de declaração, você separar a questão da apreciação indevida da prova, a questão do pré-questionamento e as questões que mais envolve, que nós poderíamos colocar lá o inciso 4 do parágrafo 1º do 489, elas resultariam na negativa da prestação jurisdicional robusta. E o pré-questionamento por pronunciação de teses, de artigos, não ensejaria negativo de prestação adicional. Fiz correto a síntese? Perfeito, exatamente isso. Lembrando também da OJ 118, da subseção 1. Eu tenho mais outra OJ que eu quero falar, que ainda bem que você falou. Tem a 118 e tem a 119, que surge o problema também da questão, quando a decisão ela resulta e que aí não há necessidade de pré-questionamento. Eu queria que você falasse desses dois, então. Temos tempo? Porque eu não estou te explorando, não. Minha única dúvida é se nós temos tempo em razão do horário. Faltam 2 minutos para as 11. Não, no seu horário eu saiba, porque no meu ele caiu e voltou, então eu tenho tempo, mas eu pergunto por seu horário. Eu gosto de respeitar muito o tempo das pessoas. Então, você me fala aí o seu tempo, porque eu tenho tempo. Mas o Instagram tem tempo para nós? Não, o Instagram, eu com esse método que eu adquiri, eu golpeio o Instagram. Esse método meu é assim, cai, levanta, volta tudo, rapidinho, sabe? Então, caiu uma hora, e aí já voltou, e está todo mundo lá assistindo. Então, eu queria só que você colocasse isso. Perfeito. Se eu fiz a síntese correta, porque é muito importante isso, e essa da 118 e do surgimento da questão na decisão. Perfeito. De fato, a sua síntese foi correta. Acho que nós caminhamos aí por muitos temas e fica sempre aquela sensação da necessidade de um cuidado absoluto quando estamos examinando as decisões judiciais. Seja por parte do magistrado, que tem a responsabilidade de decidir, seja por parte do advogado, que tem também a responsabilidade de defender da melhor forma possível os interesses do seu constituinte. Mas, em relação à questão do pré-questionamento, nós temos também a possibilidade de que não se exija esse pressuposto intrínseco, referido na súmula 297, mas em situações excepcionais, quando o vício nasce na própria decisão, ou seja, não era possível, antes da decisão, articular determinadas questões. E a OJ 118 faz referência ao julgamento citra, extra ou ultra petita, um vício que nasce na própria decisão e, portanto, não seria necessário suscitá-la para efeito de pré-questionamento. É uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho muito aplaudida, justamente porque demonstra
que o pré-questionamento exige a possibilidade de a parte questionar antes da decisão a existência dos vícios que considera configurados. E eu tenho o costume de dizer, inclusive com o aval do professor Fred Didier, que a jurisprudência processual do TST é uma jurisprudência muito rica, seja no campo das ações rescisórias, do mandado de segurança, com, claro, as nossas singularidades, seja no campo da recorribilidade extraordinária. O próprio exemplo do pré-questionamento ficto, que contrariava o pré-questionamento numérico lá do STJ, antes exigido pelo STJ, é eloquente e emblemático nesse sentido. Então, em tema processual, o TST, como eu poderia dizer, se coloca muito bem. Nada de braçada, né, em temas processuais. Sim, sim. A questão relativa aos declaratórios é uma questão sensível e absolutamente relevante. Por isso eu fiz questão de mencionar. Não, porque foi brilhante. Nós temos esse dever É indispensável, né, professor? É indispensável. Eu tenho a impressão que eu acho que nós vamos ter que fazer muito curso de embargos. Estou falando sério, não estou brincando. Porque assim, mais lá na frente, eu pretendo promover alguns cursos. E eu acho que embargos deveria assim, ser um curso exauriente, sabe? Porque é uma questão que todos os erros que eu percebi eram nos embargos. Você não acha? Oi, professor, está me ouvindo? Desculpe, travou um pouquinho. Mas... Travou. Mas vamos esperar que daqui a pouquinho já está voltando. Os embargos, a gente vai ter que estudar muito sobre embargos. É isso que, em resumo, eu disse. Entendeu? Nós ainda vamos ter que discutir muito sobre embargos. De fato, é sempre importante examinar a pertinência da oposição de embargos, considerando os limites antes devolvidos à jurisdição, à cognição do órgão julgador. Eu lembrava Cândido Dinamarco, e eu lembro Kazuo Watanabe, que tem um livrinho muito interessante sobre a cognição no processo civil. Um livrinho pequeno, fácil de leitura rápida. Muito fácil. E mostra que essa capacidade de decidir do magistrado, não em relação a termos de competência, mas os limites das questões que lhe foram colocadas, seja no campo dos fatos, das provas ou das normas jurídicas aplicáveis, ou das súmulas, enfim, que possam eventualmente concorrer, é uma questão muito relevante para efeito de oposição ou não de embargo de declaração. Nós observamos muitas tentativas de inovação em sede declaratória e prevalece, lamentavelmente, a constatação, pelo menos a experiência que tenho, do uso abusivo dos declaratórios. Nós, no Tribunal Superior do Trabalho, não é raro anular decisões regionais por negativa de prestação judicial, mas é muito comum, o percentual é elevadíssimo, em rejeitar as arguições de negativa e de violação constitucional e legal, súmula 459, justamente porque, como foi dito, é apenas mais um capítulo de uma petição, um modelo que se apresenta ao Tribunal Superior. Essa McDonaldização. Exatamente, professor. Isso nós temos que... por isso que eu estou fazendo tantas lives e vou fazer esse novo projeto. Olha, professor, eu não vou tomar mais o seu tempo, não, porque seu tempo é rico, você tem muito o que fazer. Só de você ter oferecido esse conhecimento para nós já é de grande valor. Eu queria agradecer a todos, a Sheila, a Liana, que disse que tinha que ter live 2, mas a gente vai tê-lo depois. E, assim, nessa live, você esclareceu uma vastidão. É que até as pessoas entenderem todos os institutos que você colocou, sabe? Você colocou em várias frases suas, várias coisas. Você tem uma capacidade sintética genial. Nas suas respostas, você colocou vários institutos de suma importância para o recurso revista. Eu queria agradecer muito a você. Eu estou assim, muito feliz, porque é um tema que eu gosto muito, né? Deu para você perceber que eu tenho muita intimidade, gosto demais desse tema. E assim, espero que você continue assim,
sensível ao direito do trabalho, como me parece. Eu vi assim que em alguns momentos você ficava emocionado. Isso para mim é de meu coração enche de felicidade, né? Eu sou uma pessoa muito sensível e eu custei a unir isso na minha profissão, sabe? E ser espontânea, ser sensível, mas ser profissional. E não ser distinguida de forma pejorativa por isso, mas ser distinguida de forma positiva. E isso agora aconteceu, porque eu já consegui fazer isso de uma forma tranquila. E você, em muitos momentos da live, me emocionou com assim, um amor pelo direito e a sua simplicidade rica. Simplicidade rica, tá? Obrigado, doutora Patrícia. Felizes daqueles que amam o que fazem, não? Exatamente. Você é uma inspiração. Eu já tinha uma inspiração por você, sua inspiração que eu tenho agora por você, ela aumentou exponencialmente com a sua fala. Muito E obrigado. acho que todos que estão assistindo, uma gratidão profunda. E eu vou te convidar para o projeto que eu farei, entendendo o processo do trabalho. Tá ótimo, doutora Patrícia. Eu agradeço uma vez mais o convite, extremamente generoso. Espero poder ter contribuído aí para esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema relevantíssimo da negativa de prestação judicional. Desejo a todos aí muita saúde e que sigam estudando, contribuindo para o engrandecimento do direito e da justiça do trabalho. Muito obrigada a todos que estão assistindo a live. Tenham um bom dia e um bom dia de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, ministro. Tchau, até logo. Tchau.